Olá! Poucas vidas da história tiveram uma reviravolta tão completa e tão impactante quanto a do apóstolo Paulo. E para a gente entender de verdade o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, a gente precisa começar pelo fim da história dele, uma masmorra fria em Roma. E a partir daí, vamos voltar no tempo para descobrir a jornada incrível de Saulo, o perseguidor, até se transformar em Paulo, o apóstolo. Pensem só no cenário. Estas são as últimas palavras que temos registradas de Paulo. Ele está escrevendo para o seu grande amigo Timóteo, de dentro de um calabouço úmido, frio em Roma, já sabendo que a sua sentença de morte era certa. E mesmo assim, não são palavras de derrota de jeito nenhum. É o grito de vitória de um homem que olha para o fim da vida não com medo, mas com uma certeza que é impressionante. Fica a pergunta, né? Para a gente conseguir entender essa convicção toda no final da vida, a gente precisa voltar lá no começo. Um começo marcado, acreditem, por muita violência e um zelo implacável. A história que a gente vai mergulhar hoje começa não com o apóstolo Paulo, mas com um homem chamado Saulo de Tarso. Pois é, antes de ser o grande apóstolo dos gentilos, ele era Saulo de Tarso, um homem com um currículo, digamos assim, impecável para os padrões da sua época, mas que era movido por uma fúria, por um zelo aterrorizante contra a fé cristã que estava apenas nascendo. Olha só o currículo desse homem. Pela linhagem dele, ele era o que se chamava de puro sangue, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Ele teve a melhor educação possível na época, estudando aos pés de ninguém menos que Gamaliel, o rabino mais respeitado da sua geração. Ou seja, Saulo estava destinado a ser uma estrela em ascensão, um futuro grande líder do judaísmo. Ele tinha tudo para isso. Só que todo esse conhecimento, todo esse zelo, tomou um rumo muito sombrio. As escrituras usam uma expressão em grego para descrever as ações dele, que é a mesma usada para uma fera selvagem saltando sobre a sua presa para destroçar. A imagem é muito forte. Ele não queria debater, ele não queria discutir, ele queria aniquilar. Saulo não era só um opositor de ideias, não. Ele era um atormentador oficial com autorização do Sinédrio para isso. A Bíblia diz que ele literalmente respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão, ele consentiu com a morte de Estevão e caçava os seguidores de Jesus até mesmo em cidades estrangeiras. Então a grande pergunta é, como é que esse touro indomável, como a gente poderia chamar, que resistia a Deus, se tornou um instrumento escolhido? Bom, a grande virada da história aconteceu no lugar mais improvável, na estrada para Damasco, justamente quando ele estava a caminho de prender mais cristãos. Num instante, uma luz vinda do céu cega e o derruba. O perseguidor fica cara a cara com o Jesus ressurreto que ele tanto odiava e perseguia. E a cegueira física dele por 3 dias é um símbolo muito poderoso, né? O homem que achava que via tudo, que tinha todo o conhecimento, na verdade, era espiritualmente cego. Ele é humilhado, colocado numa posição de total dependência, até que um discípulo chamado Ananias o cura e ele é batizado. O caçador se torna o alvo da graça e o mundo dele vira de cabeça para baixo. Mas olha que interessante, o ministério poderoso dele não começou assim, da noite para o dia, de jeito nenhum. Primeiro, Deus o levou para um período longo, silencioso, de preparação, bem longe dos holofotes. Pensem nisso, por quase uma década, o homem que queria ser um grande líder, que tinha essa ambição, foi colocado no anonimato. 3 anos na Arábia, provavelmente estudando, orando, desaprendendo tudo o que ele achava que sabia para reaprender. Depois, anos de volta na sua cidade natal, Tarso, trabalhando como um simples artesão. Deus estava forjando o caráter do apóstolo, quebrando o orgulho dele. Deus estava mais interessado em quem Saulo estava se tornando do que naquilo que ele podia fazer. Então, no tempo certo de Deus, um homem chamado Barnabé, o filho da consolação, foi enviado para buscar Saulo lá em Tarso. O período de silêncio tinha acabado. O ministério de Paulo estava prestes a explodir na vibrante cidade de Antioquia. E o que é fascinante é que o seu primeiro grande ministério público não foi pregando sermões ou fundando igrejas. Foi servindo. Ele foi encarregado da diaconia, ou seja, o serviço prático de levar ajuda financeira aos irmãos pobres em Jerusalém. O fariseu orgulhoso aprendeu na prática que a verdadeira liderança no reino de Deus começa de joelhos, servindo ao próximo. E esse princípio iria definir todo o seu ministério dali para frente. E a partir daí, minha gente, a história ganha uma velocidade impressionante. Impulsionado pelo Espírito Santo, Paulo embarcou numa missão que iria virar o mundo de cabeça para baixo.
Ele cruzou o Império Romano, a pé, de barco, de cidade em cidade, enfrentando todo tipo de perigo e oposição para levar a mensagem de Cristo aos gentios, aos não-judeus, e deixou um rastro de igrejas e um legado que moldou a fé cristã para sempre. Mas não vamos romantizar essa jornada, porque ela não foi nada fácil. Ela teve um custo altíssimo. Ele enfrentou oposição constante, um sofrimento físico extremo, foi apedrejado e deixado como morto, açoitado várias vezes, naufragou e, além de tudo isso, ele carregava diariamente o peso emocional de cuidar de todas as igrejas que ele fundou. E esse trabalho implacável, essa entrega total, o levou, por fim, de volta ao ponto onde a gente começou a nossa conversa. Preso, levado a Roma como um prisioneiro do Império e encarcerado, aguardando a sua execução. Só que mesmo acorrentado, a perspectiva de Paulo era de outro mundo. Ele estava convencido de que a sua prisão não era um obstáculo. Pelo contrário, Deus estava usando aquilo para, na verdade, impulsionar a mensagem do Evangelho. As correntes dele estavam abrindo portas que, de outra forma, estariam fechadas. E aqui a gente vê não só o grande apóstolo, mas a gente vê o homem. Na sua última carta ele revela a sua dor, uma dor profunda. Ele estava sozinho, sentindo frio e foi traído, abandonado, por companheiros em quem ele tanto investiu. Na primeira defesa dele no tribunal, ele diz que ninguém esteve ao seu lado. Ele estava completamente só. No entanto, diante do fracasso humano completo quando todos o abandonaram, ele aponta para sua única fonte constante de força. O Senhor esteve ao meu lado. Quando todos o deixaram, Deus permaneceu e o fortaleceu. E por causa disso, nós retornamos ao testemunho final dele. Ele não se vê como uma vítima derrotada. De jeito nenhum. Ele se vê como um soldado vitorioso, um atleta que completou a prova. Ele está seguro sobre seu passado, seu presente e seu futuro. Ele terminou a corrida que Deus propôs para ele. E ele a terminou bem. A vida de Paulo, de perseguidor a apóstolo, é a maior prova de que o passado de ninguém está fora do alcance da graça de Deus. A jornada dele, de uma estrada empoeirada até uma masmorra romana, nos deixa com esta pergunta para refletir. Qual é o combate que fomos chamados para lutar? E como, pela mesma graça, nós também podemos terminar bem a nossa corrida?